Oi, eu sou o Patati e esse é o Enzo Enzo, um canal dedicado ao terror. Eu acabei de perceber que eu nunca fiz uma intro pra um quadro que não fosse, sei lá, o História de Terror ou o Crimes Reais. Que gafe. Vocês já ouviram falar de Sete Além? Sete Além supostamente seria um universo paralelo ou outra dimensão que qualquer um de nós poderia acessar a qualquer momento. Seja atravessando uma porta, entrando num ônibus ou até mesmo atravessando uma rua. Basicamente, Sete Além seria algo parecido com a nossa realidade, com o nosso mundo, mas numa versão mais dark, mais destruída, mais assustadora. Tipo o mundo invertido de Stranger Things. Os vários relatos que a gente encontra na internet sobre pessoas que supostamente teriam entrado nessa outra dimensão falam que é um lugar escuro, assustador, sujo, com pessoas estranhas, com uma aparência um pouco mais grotesca, olhos escuros, às vezes, na verdade, olhos amarelos. Uma coisa bem parecida com personagens de filme de terror. Bom, no vídeo de hoje eu vou ler, então, relatos que tem na internet dessa que talvez seja a maior lenda urbana do Brasil, da internet brasileira. E no final eu vou contar um relato que uma nova amiga contou pra mim na última vez que eu fui na casa da Lia. A Lia é a mesma amiga que eu fui na casa que eu contei um dos relatos que tem nos shorts. Então, toda vez que eu vou na casa da Lia, eu encontro alguém que me conta um relato legal que eu trago pro canal. E, curiosamente, a Lia tá começando um canal no YouTube agora sobre filmes e livros. E eu acho que, se não me engano, o canal vai ser Lia Bork. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês se inscreverem, caso vocês tenham interesse em ajudar ela. Ela é muito legal e eventualmente a gente vai fazer algum vídeo juntos. Bom, sem mais enrolação, eu vou começar a ler então as histórias. O ano era 1994. Eu estava no segundo ano da faculdade. Tinha 19 anos e lamentava o fato de que só poderia cursar o período noturno a partir do próximo ano. Os 2 primeiros anos eram obrigatoriamente matutinos, o que dificultava a busca por empregos ou estágios. Até então, minha experiência se resumia a um longo período como gerente de uma videolocadora, que era como se chamava a Netflix na época. Mesmo morando longe da faculdade, eu adorava o caminho de volta. Os longos trechos a pé, até chegar no ponto de ônibus para, em seguida, tomar o metrô, me permitiam observar como as pessoas eram diferentes em seus trajes, gestos e falas. Tudo aquilo era subsídio para novas histórias que eu diariamente escrevia. Também aproveitava o caminho para ler. Normalmente, caminhava até lá para pegar um ônibus, qualquer ônibus, o primeiro que passasse, pois todos levavam para um ponto na avenida onde eu facilmente acessaria o metrô. Não importava o nome, o número ou cor do ônibus, todos obrigatoriamente iam até o final da avenida para então seguir em seus itinerários. Isso era bom, porque eu não me demorava mais do que 2 minutos no ponto. Naquela tarde quente de outubro, após uma exaustiva aula de mercadologia, segui meu caminho costumeiro até uma grande e famosa avenida a alguns minutos do campus. Cheguei no ponto e coloquei um CD. Acho que do Nação Zumbi no Discman. A pilha estava acabando e a voz do Chico Science parecia demoníaca. Um ônibus chegou e parou. Entrei e substituí o Discman por um livro. Em média, o trajeto demorava de 25 a 30 minutos por causa do trânsito, e quando eu tinha sorte de encontrar um banco vazio, lia várias páginas. Naquele dia, nem 15 minutos se passaram e senti a mulher do meu lado no banco me cutucar. Parei de ler e olhei para ela. "Você não vai para Sete Além, vai?" ela perguntou. Apertei os olhos, tentando entender o que ela havia dito. Teria sido Santarém? Ela insistiu. "Esse ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer." Sorri para ela. O nome Sete Além havia ficado claro, mas o conselho não fazia sentido nenhum. Olhei para os lados e todos, absolutamente todos no ônibus estavam me olhando. Uma outra mulher em pé, um pouco mais à frente, falou: Vai, desce, moço." Próximo a ela, um rapaz com uma pasta na mão acenou positivamente com a cabeça e foi mais incisivo: "Desce, aí." Antes que eu perguntasse o que estava acontecendo, o cobrador, que também me olhava com um maço de notas na mão, gritou ao motorista: "Vai descer!" O ônibus parou na hora. Ali não era exatamente um ponto, mas eu nem liguei. Levantei-me rapidamente do banco e fui em direção à porta aberta. As pessoas no corredor abriram um caminho, acompanhando-me com o olhar. Desci. Confesso que na hora, dezenas de pensamentos me ocorreram. Seria um ônibus particular? Não. Havia um cobrador, afinal de contas.
Teriam me confundido com alguém? Talvez. Assim que pisei no asfalto, o ônibus retomou o caminho até que, estranhamente, virou à direita, em uma ladeira de paralelepípedos. Um trajeto incomum. Aquele nome Sete Além nunca mais saiu da minha mente. Seria um bairro? Uma cidade? Perguntei aos meus conhecidos e até olhei num guia de ruas, uma espécie de Waze do século passado, onde seu dedo indicador fazia o papel do carrinho. Ninguém nunca reconheceu esse nome nas proximidades ou até em outro lugar do mundo. Sei que dias depois passei a sonhar com Sete Além e desde então, pelo menos uma vez por mês, me vejo em suas estranhas ruas durante o sono. Isso tem uma parte 2. Parte 2. A comunidade no Orkut. Mais de 10 anos depois, decidi utilizar a então popular rede social Orkut para descobrir mais sobre Sete Além. Criei uma comunidade com esse nome, mas não escrevi exatamente do que se tratava o grupo. Eu queria que o nome trouxesse respostas. Foi uma maneira de verificar se meu delírio fazia algum sentido. Após algumas semanas de marasmo, pessoas dos mais distantes pontos do país começaram a ingressar na minha comunidade, perguntando o significado do termo Sete Além. Ao mesmo tempo que perguntavam, também relatavam suas experiências incríveis que, de maneira geral, se semelhavam muito com a minha. A cada nova interação, uma história interessante surgia até que, com o passar do tempo, o objetivo principal da comunidade se desvirtuou e acabou virando um fórum de histórias genéricas de horror e ficção. Como moderador, apaguei a comunidade, não sem antes copiar cada uma das histórias referentes a Sete Além. Veja abaixo alguns relatos que encontrei nessas primeiras buscas. Agora vão para os relatos. Relato. Minha filha foi para Sete Além. Antônia, enfermeira de 40 anos, comentou o seguinte. Aconteceu nessa semana, pessoal. Eu tava vendo televisão. Minha filha Patrícia, de 7 anos, estava brincando na sala. Ela fez um risco em um papel e falou: Mamãe, falta isso de dias para ir na festa da casa do papai. Ela estava certa. Faltava um dia para tal festa. Antes que eu falasse algo, o telefone tocou, bem na hora da novela. Atendi com raiva, principalmente porque a extensão da sala estava quebrada e eu tive que atender no meu quarto. Era um homem com uma voz estranha, muito grossa e áspera. Senhora Antônia, a senhora é mãe da menina Patrícia? Sim, eu sou. Quem quer saber? A senhora precisa ir até a escadaria do condomínio buscar a sua filha. Escadaria? Que escadaria? Que condomínio? Eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu? A senhora pode ir até a escadaria do condo... Camisa verde? Minha filha nem tem uma camisa verde. Seu maluco. Escuta aqui, eu vou ligar pra polícia, tá? Minha filha tá aqui comigo. A gente mora em um sobrado e não em um condomínio. Fica passando trote essa hora, seu... O homem desligou. Corri até a sala e Patrícia estava lá, quietinha, com seu caderno e um monte de giz de cera. Ontem, mandei a Patrícia para a casa do seu pai, para a tal festinha. Coloquei nela uma blusa cor-de-rosa e uma jaqueta por cima. Meu ex-marido me trouxe ela de volta à noite. Patrícia me agarrou muito forte quando me viu. Perguntei se tinha ido bem. Ela disse que antes de trazê-la, passou no prédio da nojenta da nova namorada dele e que a Patty derrubou o suco na blusa. E por isso ela precisou pegar uma camisa emprestada da filha da namorada dele. Isso mesmo. Minha filha estava com uma camisa verde. Quis saber se tinha acontecido algo de estranho além disso. Ela respondeu que não. Falou que Patrícia saiu da festa toda feliz, mas que na volta ficou estranha e séria. Realmente a minha filha estava muito esquisita. Quando ele foi embora, eu tentei conversar com a Patty, mas ela não se abriu de início. Insisti muito e ela contou que quando desceu as escadas do prédio da namorada na frente do pai, ela se perdeu e foi parar em outro lugar, outro prédio chamado Sete Além. Ela disse que ficou chorando no alto e chamando pelo pai, até que um homem bonzinho com olhos amarelos pegou ela e a levou para a casa dele. Credo, filha, que história maluca é essa? Você não se perdeu do seu pai? Você não se perdeu do seu pai, não. Ele te trouxe. Tá tudo bem, falei com a nuca gelada. O homem bonzinho com um olho amarelo telefonou pra cá, mamãe. Mas você disse para ele que ia chamar a polícia e que eu tava aqui com você e desligou. Depois, ele me mandou descer as escadas do prédio de novo e o papai me encontrou. Somente agora há pouco, antes de entrar no Orkut, é que minha filha veio me mostrar uma folha de papel
com 7 riscos. Perguntei o que era aquilo. Foi isso de dias que eu fiquei na casa do homem. Longe de você, mamãe. Não sei o que dizer. Minha filha passou algumas horas longe de mim, mas consegue contar com convicção cada um dos detalhes dos 7 dias em que ficou hospedada na casa do homem bonzinho de olhos amarelos que mora em Sete Além. O que eu acho curioso das histórias de Sete Além, agora que eu li 2, eu vou dar uma pausinha só pra comentar. Parece que, todas as histórias, as pessoas de lá, apesar delas terem essa aparência estranha, elas são, pessoas do bem, tá ligado? Todo mundo, não, vai embora. Aqui é uma merda. Parece brasileiro, sabe? Quando vem algum gringo pra cá e, a gente é super acolhedor e fala, não mora aqui. Não mora aqui. É bem assim. Mas, eu não sei se eu conto agora ou se eu conto depois. Eu vou contar depois, mas é que a história dessa minha nova amiga é basicamente também com infância. Mas enfim, não teve contato com outras pessoas. Mas vamos lá. Os amigos Office Boys. Essa eu não lembro. Elisa, da Bahia, postou o seguinte comentário. Oi, me chamo Elisa e tenho 17 anos. Então, não esquentem com esse negócio aqui. Aqui na minha cidade, sou nordestina, tá? 3 amigos meus vivem falando de Sete Além, Sete Além, Sete Além. Eles falam que já foram pra lá e conhecem muita gente que veio de lá e se perdeu aqui. Eles trabalham na rua, levando documentos e enrolando. Não sei se eles estão cheirados, mas contaram que esse lugar é que nem um bairro. Você vai pra lá sem querer e quando volta não consegue achar mais a entrada. Falam que é muito parecido com aqui, mas que tem algumas diferenças que dão medo. Também falaram que é um lugar muito grande mesmo. Meu amigo Giba disse que o pessoal de Sete Além sabe daqui, mas que a gente não pode saber de lá ainda. Uma garota de lá que ele conheceu falou que algumas autoridades daqui conhecem Sete Além, mas não contam pro povo porque não iam saber explicar o que é aquele lugar. Eu acho que é tudo mentira, mas como encontrei essa comunidade, eu quis contar. Eles me falaram que muitas pessoas que sumiram na verdade foram parar em Sete Além e não acharam mais a saída. Peterson inventou a pior das mentiras. Ele falou que encontrou o Marcelo, primo dele que desapareceu nos anos 80. Ele disse que conversou com o cara e que ele nem sabe que tá desaparecido. Ele acha que ainda tá nos anos 80, imagina só. O Peterson falou que esse primo dele tá preso nos anos 80. Que bosta, né? Mentira lascada. Essa última que eu contei é meio fraquinha. Olha só, gente, se eu não me engano, Pelotas é uma das cidades do Brasil com maior índice de desaparecidos por ano ou por mês, eu não lembro agora. Mas eu acho que Sete Além deve ficar por lá, sabe? É uma cidade portuária, cidades portuárias são cidades meio medonhas. Eu acho que pode ser isso, né, gente? Vocês não acham? Eu vou ler a próxima, eu não gostei dessa última, achei meio fraca. Vamos lá, relato 4. O banheiro do shopping. Júlio, um rapaz de Porto Alegre, óbvio, viu gente? Fica no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza. Narrou a seguinte experiência. Meu nome é Júlio, trabalho em uma academia em Porto Alegre. Fiquei feliz por ver essa comunidade porque esse maldito nome não me sai da cabeça. Há 6 meses fui com a minha namorada ao cinema. Fomos comemorar 2 anos de namoro. Fizemos aquele programa básico, jantamos no shopping e depois fomos assistir ao filme. Assim que saímos da sessão, caminhamos pelos corredores para olhar as vitrines. Minha namorada disse que iria comprar uma bolsa e me pediu para esperá-la próximo a uma revistaria. Eu desconfiei que ela queria me fazer uma surpresa de namoro. Concordei e fui olhar algumas revistas na banca. Disse a ela que aguardaria lá e ela retrucou dizendo que não demoraria. Assim que ela se afastou, fui ao banheiro que ficava exatamente no corredor da frente da revistaria. Havia 4 ou 5 pessoas no local que é bem grande. Todos os mictórios, porém, estavam ocupados e, por isso, fui a um reservado. Jogo rápido. Nem cheguei a travar a porta. Tirei meu celular do cinto e coloquei sobre uma apara de madeira. O mais estranho é que não fiquei nem 2 minutos dentro do reservado. Ouvi risos de crianças no banheiro e conversas. Assim que terminei de urinar, sair.
Não sei se consigo descrever, mas havia algo estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes. Minha namorada ela é virginiana. Apesar disso, eu notei que algo havia mudado. Começando pelas luzes, que estavam amareladas e não brancas. Muito amareladas, quero dizer. Uma faixa verde bem grossa cruzava a parede e os espelhos estavam menores. Não havia ninguém lá dentro. Nem as crianças que haviam gargalhado há poucos segundos. Lavei as mãos e achei que estivesse ficando louco. Para mim, a água estava meio morna e muito grossa. Nojenta, para falar a verdade. Procurei por papel e não encontrei. Saí balançando as mãos para secar no ar. Fora do banheiro, achei que fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada ou entrado em algum corredor novo. Bom, pelo menos foi o que tentei acreditar. O shopping estava parecendo, na verdade, uma galeria. Ainda era um shopping, conceitualmente, mas estava bem mais velho e desgastado. A luz era fraca e as lojas pareciam amontoados de produtos. Tudo muito feio. Andei acelerado até uma área mais aberta e tive a certeza de que não estava mais em um lugar conhecido. Nada era parecido com o que eu havia visto em algum lugar da minha cidade, ou até na televisão. Começando por pequenos detalhes que me assustavam. Havia uns aquários do tamanho de latas de lixo espalhados em todo lugar. Dentro desses aquários eu identifiquei uma espécie de pano. Sei lá, parecia um pedaço de cobertor roxo que ficava se mexendo dentro desse aquário. As pessoas iam até esses aquários e colocavam as duas mãos em cima e começavam a rir. E eram risadas feias, como se tossissem com o peito cheio de catarro. Fiquei parado, olhando para esses aquários. As pessoas vinham em grupos de 2 ou 3, encostavam e riam. Mexi a cabeça para os lados rapidamente procurando minha namorada. Tudo que eu queria era entender o que estava acontecendo e ver o rosto de alguém conhecido. As pessoas passavam por mim e me ignoravam. Eram parecidas com pessoas normais, mas ainda assim não eram totalmente normais. Elas eram parecidas entre elas também. Não idênticas como gêmeos, não sei explicar. É como quando você viaja para um país diferente, onde as pessoas têm traços parecidos, mas também têm traços particulares. Ah, e a revistaria não estava mais lá. No local, um homem vendia peças ou algo assim. Ele tinha uma mesa grande de madeira rústica com vários objetos pretos que pareciam ser de ferro. Os objetos tinham formatos estranhos, ganchos, ferraduras e engrenagens. Cheguei perto e ele perguntou se eu ia trocar ou comprar. Eu não respondi. Uma menina de mais ou menos 7 anos se aproximou e pegou uma peça de ferro que parecia uma colher negra e mostrou para a mãe dela. A mãe se aproximou e pegou a carteira para pagar. A garota apontou a colher para mim e eu pude ver bem o seu rosto. Era normal, mas também tinha algo de muito estranho. Não sei se era as sobrancelhas ou a distância dos olhos. Senti um medo inexplicável. O olhar da menina passava uma maldade sem tamanho. O homem respondeu para ela: Não, ele não vai comprar, pode pegar. Acho que ele nem é daqui de Sete Além. A mãe olhou com nojo. Tomou a colher da menina e colocou de volta na mesa e puxou a filha para longe de mim, como se eu tivesse uma doença. Comecei a ficar tonto e me sentei em um banco de madeira que era muito parecido com os bancos normais de shopping, exceto que esse lugar era bem mais baixo e só acomodava uma pessoa. Vi outros bancos desses naquele local. Um som alto tocou e todo mundo parou e olhou para cima. Era um barulho alto e grave, como aquelas buzinas de navio que a gente vê em filmes. Depois que o som parou, todos retomaram seus caminhos. Pensei na minha namorada e na minha mãe. Aquilo só podia ser um sonho. Levantei rápido e fiquei tão tonto que precisei me apoiar em uma vitrine que falo de todo o meu coração. Vendia pombas vivas. Pombas. Umas 10 pombas andavam por lá, tentavam voar e se bicavam atrás da vitrine de vidro. Eu gritei. Pessoas começaram a me olhar e apontar para mim e cochichavam. Decidi ligar para minha namorada.
Coloquei a mão no meu cinto e meu celular não estava mais preso a ele. Eu havia esquecido na para do reservado. Voltei pelo corredor e entrei rapidamente no banheiro. 3 homens estavam sentados no chão do banheiro. Um deles, debaixo da pia, conversavam algo que eu não quis nem saber. Pulei por cima deles e entrei no reservado. Meu celular ainda estava lá. Tranquei a porta e sentei no vaso e tentei ligar para minha namorada, mas não consegui. O aparelho estava simplesmente apagado. Apertei os botões com força, mas não adiantou nada. Ouvi risos de crianças novamente e fiquei há uns 10 minutos, até que alguém bateu na porta. Era o rapaz da revistaria. Ele disse que havia me visto entrar no banheiro e que minha namorada já estava me aguardando na banca dele. Ele perguntou se eu estava passando mal ou algo do gênero. O banheiro estava claro e o shopping estava normal. Minha namorada não acreditou em mim, mas viu que eu estava realmente muito nervoso. Foi o pior dia da minha vida. Estraguei nossa comemoração passando mal do estômago horas depois. Não voltei ainda ao shopping e estou pensando sinceramente em fazer terapia. Eu achei que tinha ficado louco até achar essa comunidade com o mesmo nome dito pelo homem daquela banca bizarra. 7 Além. Deus me livre existir um lugar daquele. Uou, esse é bom, né? Esse é muito bom. Eu gosto dele por 2 motivos. Primeiro, porque ele é muito bem escrito. Assim, tipo, eu sei que eles são todos escritos pela mesma pessoa, tá? Tipo, eu sei que tem um autor de 7 Além. Eu não lembro o nome dele. Eu vou botar aí na tela. Mas assim... Eu gosto muito desse, porque, tipo, primeiro que ele se passa em Porto Alegre, em um shopping, e se ele é antigo, tipo, da época do Orkut, ele só pode ser, tipo, de 2 shoppings, sabe? Se não me engano, ou Iguatemi ou Praia de Belas. E eu acho que ele seria mais Iguatemi do que Praia de Belas, porque eu não lembro de ter uma banca de jornal no Praia de Belas e eu tô sempre lá. Então... Ai, sério, é muito bom quando, tipo, uma história ela se passa na cidade que tu vive, sabe? Porque tu consegue imaginar os cenários. Apesar disso, tipo, toda vez que eu ouço ou leio essa história, esse relato de 7 Além, eu penso no Praia de Belas. Eu não sei, tipo, bom, é porque é a minha visão de shopping de Porto Alegre, é o Praia de Belas ou Barra Shopping, mas não tem como ser no Barra, porque o Barra, ele é muito mais recente do que isso. Enfim, eu vou ler mais uma, e depois eu acho que eu vou contar a história da Elisa. A lenda que pega as crianças. Nessa rotina intensa de pesquisa sobre 7 Além, tenho coletado muitos depoimentos interessantes. Desculpem a demora, mas quero ser bem criterioso quanto a 7 Além, porque isso tem movimentado muita gente. 7 Além não é meu, é nosso, e é de todos que passaram pela experiência ou querem passar. Divulguem. Tá, enfim. Esse relato, em especial, mexeu comigo pela sinceridade do entrevistado. Abaixo reescrevo o que ele me contou. Não estou autorizado em usar o vídeo, apesar de que ele não colocou obstáculos para a divulgação de suas imagens. Porém, seus 2 filhos, já adultos, pediu para não revelar a identidade de ninguém para não comprometer a família. Meu nome é Marcos B. Sou morador do bairro da Saúde, em São Paulo. Quando me mudei para essa casa, encontrei um tambor grande dentro do meu closet. Era um instrumento de 1,5 metros de altura, com um raio grande. Nunca consegui identificar se era indígena ou africano. Na verdade, não parecia de lugar nenhum. A madeira era escura, dura e estranhamente leve, e o couro, seu couro, em nome de Deus, o couro parecia pele de gente. Meu Jesus. Bom, nunca mexi naquilo, mas também nunca joguei fora. O fato é que, na verdade, na primeira festa que dei aqui, um casal de vizinhos mais velhos aqui do bairro perguntou sobre o tambor. Chegaram a oferecer muito dinheiro por ele e eu concordei em vender. Mas a transição em si ficou para o outro dia. Naquela mesma noite, após a festa, um homem tocou a campainha da casa. Ele se apresentou como filho do casal e pediu que eu jamais vendesse um tambor para os idosos. Ele me contou que o tambor era um instrumento ritualístico usado por uma seita antiga da São Paulo recém-inaugurada. Essa seita usava o tambor para punir e
premiar as crianças. Funcionava assim: as crianças boazinhas eram colocadas individualmente debaixo do tambor. Então o sacerdote batia 2 vezes no tambor. E segundo as lendas, as crianças sumiam por 1 hora e depois retornavam pelo mato. Essa criança felizarda dizia ter ido para um local feliz, com crianças belas, brinquedos, estranhas máquinas flutuantes, guloseimas e animais bizarros jamais vistos. Diziam brincar nesse jardim aveludado, até que uma moça boazinha vinha para levá-la de volta para o caminho da floresta. A criança geralmente afirmava ter passado um dia inteiro no local maravilhoso chamado Sete Além. Não importava a hora, as crianças diziam ter passado um incrível fim de tarde. O homem contou que essa seita punia crianças levadas com o mesmo processo, porém o sacerdote batia 4 vezes no tambor, assim que a criança era colocada embaixo do instrumento. De acordo com as lendas, essas crianças sumiam por cerca de 5 horas e voltavam caminhando pelo mato, completamente assustadas. Apresentavam geralmente arranhões, falta de cabelo, sangramento no nariz e permaneciam traumatizadas por muito tempo. Quando conseguiam narrar sem chorar, diziam ter ido a uma caverna ou a um pântano cheio de pessoas histéricas. Algumas dessas pessoas estavam em profundo sofrimento, outras se divertiam. A criança era açoitada com varinhas finas, em seguida arrastadas por uma carvoaria onde pessoas deformadas saíam das paredes e do chão e a arranhavam. Obrigavam-na a comer algumas baratas vermelhas e amarelas, com centenas de pernas que se mexiam mesmo quando você engolia. Zombavam da criança, assustavam-na até que, num momento, um homem sujo, com uma longa barba e unhas apodrecidas, empurrava a criança para fora por um caminho na floresta. A criança dizia que havia passado 3 a 4 dias no local e que era sempre noite. O local se chamava Sete Além e havia outras crianças lá que pareciam ser de tempos diferentes. Após o homem me contar a história, ele implorou que eu destruísse o tambor e não vendesse aos pais dele. Segundo o homem, os pais dele e o antigo morador da minha casa haviam tentado reviver a seita há alguns anos e que, quando ele era criança, testaram um tambor com o irmão dele. O homem afirmou: meus pais colocaram meu irmão dentro do tambor. Só que eu, sem acreditar na história e com a intenção de zombar das crianças deles, bati no tambor não 2, nem 4 vezes, mas 7 vezes. E as luzes piscaram e ouvi meu irmão gemer. O resultado daquilo foi que meu irmão, dali, desapareceu para sempre. Saiu na imprensa da época e qualquer um pode pesquisar sobre isso. A família foi acusada de sumir com o irmão dele e não deu em nada. Bom, o fato é que não acreditei no homem, mas concordei com ele. E juntos destruímos o tambor e no dia seguinte falei para o casal que havia deixado cair e quebrado. Nunca esqueci a história do homem, nem o nome do local sinistro. Sempre contei essa história para os meus filhos e quando eles viram essas matérias sobre Sete Além, vieram me mostrar e por isso que eu aceitei contar essas histórias para você, Luciano. Desliguei a câmera arrepiado e agradeci. O Sr. Marcos me ligou dias depois, assustadíssimo. Segundo ele, há mais 4 tambores desses sendo vendidos no Brasil. A filha dele me passou um dos links de anúncio. Não vou divulgar, encomendei um que, até agora, não foi entregue. Na descrição, nada sobre Sete Além é falado, porém o anúncio, já tirado do ar, dizia que aquele tambor é um portal e que dá barato a quem ouve as batidas constantes. Eu adoro esse relato. Eu não me lembrava dele ter tantos detalhes assim, na verdade. Bom, bizarro, né? Muito bizarro. Bizarro pra caralho. Eu gosto que, tipo, tem uma relação, assim, sabe? Que puxa das outras histórias. Porque tem uma pessoa que, tipo, um homem bonzinho ou uma mulher bonzinha que ajuda a criança a voltar de Sete Além. Mas a história que eu vou contar agora,
que é o relato da Elisa. Eu não vou falar o sobrenome dela porque eu não sei se ela quer ser identificada e eu uso meu celular pra gravar, então eu não vou mandar mensagem pra ela agora. Mas qualquer coisa, depois eu mando mensagem pra ela falando: oi Elisa, tudo bom? Posso falar teu nome sem teu sobrenome no vídeo? E se ela falar tudo bem, eu só não vou cortar o Elisa. Mas, então, o que aconteceu? A Elisa me conta que quando ela era pequena, ela ia visitar a tia dela. Se eu não me engano, ela ia visitar algum parente dela, sabe? Ela tinha que passar por essa estrada e ela tinha 3 caminhos. E ela sabia que ela tinha que sempre ir pelo caminho do meio para chegar na tia dela. Bom, ela e a mãe dela estavam indo para lá, elas entraram na estrada e elas, logo na entrada dessa estrada, tinha a casa de uma amiga da mãe dela. Ela então elas foram, né? E quando estavam lá na casa da parente dela, elas pensaram, não, tem que ir no mercado. Pediram pra ela ir no mercado por alguma razão, buscar alguma coisa. A mãe dela olhou pra ela e falou: tu consegue ir no mercado e voltar? E ela falou: sim, consigo. E a mãe dela: tá, então ó, eu vou ficar aqui na estrada te olhando pra tu ir e voltar. Então ela foi no mercado e quando ela tava voltando, ela foi olhar pra essas 3 encruzilhadas, esse caminho de 3, e ela entrou. E ela disse que foi caminhando, e quando ela tava voltando ali, ela não reconhecia mais o caminho. Que ela olhava as casas, e as casas elas não tinham janelas, e que era tudo muito estranho. Então, na cabeça de criança dela, ela pensou, tá, eu entrei no lugar errado, eu vou caminhar de costas pra voltar pra onde eu vim. Então ela voltou de ré, literalmente. Mas mesmo assim, quando ela chegou ali nesse lugar com 3 caminhos, ela não conseguia ver a mãe dela, nem ninguém. E que, de repente, tipo, ela ficou parada lá, assustada, e passou um cara de carro. E o cara parou, olhou pra ela e falou: tá perdida? E ela, com medo, falou que não, a mãe dela tá aqui perto. E que o cara olhou pra ela com uma cara assim de descrença e falou: sei, assim, e foi. E que no que o cara foi embora, ela olhou de novo pro caminho e a mãe dela tava lá, esperando ela. E aí ela foi. E daí quando ela chegou assim na mãe dela, a mãe dela falou: tu tava parada lá por quê? Eu não sei se eu soube contar a história da melhor forma possível, porque ela não me escreveu. E eu não escrevi, eu só fui falando como eu lembrei. E eu bebi 3 Aperol Spritz antes dela me contar a história. Então se eu falhei em alguma parte, eu vou pedir pra ela me escrever e me mandar de novo. E, enfim, eu acho essa história muito louca, porque... Bom, o que seria a Sete Além, sabe? Seriam essas falhas na Matrix, que nem algumas pessoas falam, essas trocas de dimensão, ou essas falhas, às vezes, tipo... Mas eu acho essa história que ela me contou muito louca, porque... Sabe quando a pessoa te conta e tu consegue escutar a veracidade daquilo? Porque ela contava, eu conseguia visualizar na minha cabeça, tipo, as coisas acontecendo, sabe? E a parte que ela me contou que me deixou mais chocada, quando ela falou que ela olhava as casas na rua e as casas não tinham janela, sabe? Isso é, tipo, muito relato de Sete Além, muito relato de Sete Além. Vocês têm um relato de Sete Além? Você que está assistindo o vídeo, você aí. Eu quero saber. Vai lá no meu site e coloca, tem uma abinha de relatos reais. Eu acho que daí tu coloca assim, relatos reais, tu já coloca, tipo, logo na primeira linha, Sete Além. E daí eu faço um vídeo só com relatos das pessoas que estão assistindo esse vídeo sobre Sete Além. Eu ainda tenho muitos relatos de Sete Além pra ler, eu vou fazer uma parte 2 de Sete Além. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueçam de beber água, fazer caminhadas diárias, fazer exercícios diariamente, trocar senhas a cada 6 meses e ativar a autentificação de 2 fatores. Eu vou indo lá, se inscreve, deixa o like, comenta aí embaixo o que vocês acham que é Sete Além, o que vocês acham que vocês acreditam, vocês acham que é só ficção. Eu acho que é só ficção. Sete Além em si. Agora, tipo, essas coisas, tipo, esses relatos que as pessoas têm de, tipo, pum, do nada eu fui parar num lugar bizarro. Isso eu acho muito louco, porque tem muita gente falando isso. Muita gente. Bom, é isso, tá? Eu já terminei o vídeo. Isso aqui é só injeção de linguiça. Tá com quase 50 minutos de arquivo bruto, sendo que eu falei pra mim mesmo que eu ia fazer vídeos de 15 minutos. E esse vídeo vai ter bem mais do que 15 minutos. Bom, é isso, tchau.